Carpe diem, meus amigos, Carpe diem. Estamos aqui de volta depois de um tempinho, né? Estamos aqui novamente com este quadro, né? Com o Carpinho do Diem. E hoje a reflexão vai ser bem interessante mesmo. E é quase que como uma questão que eu tô tentando resolver. E eu já resolvi, pra falar a verdade, mas o processo é muito demorado. Mas a pergunta que eu lhes faço é: o que é melhor, anestesiar a dor ou vivê-la de forma intensa, ou vivê-la de forma natural, sem qualquer alívio ou algo do tipo? Assim, pode parecer uma pergunta capciosa e que a resposta talvez não seja tão simples, mas é justamente por isso que eu acho fascinante essa simples pergunta sobre anestesiar a dor ou viver de forma intensa ou viver de forma natural. E fiquem tranquilos, pois eu vou explicar mais sobre esse tema, né? Hoje eu tirei o dia mesmo para explicar sobre tudo que envolve isso, sabe? Sobre o que é anestesiar a dor, o que eu quero dizer com isso, com essa expressão. E também sobre o que é vivê-la de forma natural, como a gente vivencia a dor de forma natural. Existe uma forma que não é natural de vivenciá-la? Além do mais, eu vou falar dos processos, de como é um, de como é outro, de todas as coisas que eu senti, de todas as coisas que eu passei e que estou passando, e algumas até que eu acredito que eu ainda vá passar, né? Então vai ser uma conversa muito interessante, vai ser uma conversa que eu acho que nós vamos tirar algo disso. Eu vou tirar alguma coisa de vocês aí depois, quando vocês deixarem os comentários, ou até mesmo aqui falando e pensando enquanto eu falo, né? Porque a gente consegue fazer isso às vezes. E eu espero que vocês tirem alguma coisa do que eu tenho a lhes dizer. Mas enfim, antes da gente começar, né, eu queria fazer uns agradecimentos aqui também e falar sobre o nosso Padrim. Sim, a gente tem um Padrim, você vê aí no linkzinho na descrição, e lá você pode apoiar aqui este projeto, você pode apoiar aqui este sonho, né? Fazendo isso você vai receber todo o conteúdo nosso antecipadamente, assim. Eu falo nosso por causa que quem tá nesse projeto sou eu e as vozes na minha cabeça, mas enfim, vocês entenderam. E nós já temos 2 padrinhos nessa caminhada, né? Que é o meu grande amigo Gabs, que tá aí desde o começo, e também o Pedro Murilo, que tá aí sempre apoiando. Eles estão lá, nosso padrinho. Então, torne-se padrinho também, se vocês quiserem ajudar. Ou se não, tem também o nosso Pix, sim, que é figurantepodcast@gmail.com, e lá você pode mandar qualquer quantia que vai estar contribuindo demais, sabe? Com questão de equipamento e tudo mais, assim, que é necessário. Então é uma ajuda, uma forma muito boa. E lá também você pode mandar uma mensagem, uma pergunta que vou fazer questão de ler e de responder aqui no episódio mesmo, para ficar sumarizado no podcast e tudo mais, para ter essa troca, essa interação bem bacana. E eu gostaria de agradecer, inclusive, ao Vinícius Tadeu, que contribuiu lá, fez uma contribuição. Então, muito obrigado, Vinícius. Ele não fez nenhuma pergunta aqui, mas isso já é uma ajuda sabe, é imensurável essa ajuda. E assim como é imensurável a ajuda de vocês aí que comentam também, vocês estão sempre ajudando aí, curtindo o vídeo aí, se inscrevendo no canal, nessas coisas vocês não têm noção como ajudam também. Então gostaria de mandar um abraço especial ao Ítalo, que tá aí também sempre dando o feedback e ajuda demais mesmo a fortalecer, assim como um cara que tá aí também desde o começo, que eu gostaria mesmo de agradecê-lo, que é o British Corporation, sabe? Ele tá desde o começo sempre dando feedback. Inclusive tem um feedback muito interessante que eu gostaria de ressaltar, que é sobre essa série mesmo, né? Que ele já falou algumas vezes que muitas vezes eu acabo entrando em certos devaneios aqui no podcast, e eu acabo não concluindo os raciocínios, fica muito abstrato, e eu fui notando isso, né? Eu falei, ué, onde é que eu tô me perdendo, sabe? Foi muito importante para fazer essa reflexão, até que eu consegui finalmente chegar numa resposta, né? É que muitas vezes, quando eu tô aqui falando para vocês, assim, de coisas... de sentimentos, né? Falar de sentimento é sempre complicado, mas eu vou falando e vou entrando nesses devaneios e tudo, só que a conta nunca fecha, porque na hora de ter ali a base, de falar o literal mesmo, de falar uma experiência que eu passei e essa experiência que me levou a ter certos pensamentos, eu acabo não travando, mas eu acabo tentando esconder
ao máximo essa experiência, assim, e isso acaba matando o raciocínio, sabe? Isso acaba deixando o raciocínio bem mais fraco e menos interessante do que seria se eu conseguisse colocar ali a coisa concreta que me levou a tudo isso, sabe? Isso deixa muito mais rico, é uma história bem mais interessante, isso nos aproxima mais. E eu vou tentar, porque era quase que com bloqueio, sabe? Era uma censura que eu fazia mesmo. Toda vez que eu ia falar ali de algum evento, de alguma coisa, eu acabava recuando, e isso só ia gerando mais e mais dúvidas ao invés de certas certezas. Então eu agradeço mesmo ao British Corporation, hein, pelos comentários, e hoje mesmo eu vou tentar explorar um pouco mais disso, e espero que vocês gostem, que seja um papo interessante. Então, finalmente, vamos entrar de cabeça na nossa cabeça. Como foi o dia de vocês? O meu foi péssimo, mas vamos carpir o momento para ver se conseguimos tirar algo de proveitoso disso. Anestesiar a dor ou vivê-la de forma natural? Essa é a pergunta que eu fiz para vocês, essa é a pergunta que eu faço novamente. Mas antes, eu só gostaria de dar um pequeno disclaimer aqui, que eu acho que é relevante, né? Que já que eu tô usando esse termo anestesiar a dor e tudo mais, aqui eu queria deixar bem claro que eu não tô falando nada relacionado a remédios e essas coisas, sabe? Isso é algo muito pessoal, e todos vocês têm que, sabe? Todo mundo tem que ter o cuidado necessário com essas coisas, sabe? Isso não é algo que eu poderia estar falando. Eu tô falando meramente do mindset, sabe? Das coisas da nossa cabeça, da maneira de pensar, sabe? Da filosofia de vida. E é só sobre isso que eu vou falar, mas vai ficar bem claro no decorrer do episódio, né? Só dei o disclaimerzinho aqui por segurança e responsabilidade mesmo, porque hoje em dia as coisas estão meio fora do controle, então é bom falar. Mas enfim, vamos voltando aqui ao clima, né? Então, gostaria de explicar primeiro, né, o que de fato é anestesiar a dor, o que é esse termo que eu tô repetindo incessantemente desde que começamos a nossa conversa. Eu posso lhes dizer que anestesiar a dor vai variar de pessoa para pessoa, sabe? Cada pessoa tem um jeito de fazer isso, e muitas pessoas também não percebem, não sabem, mas em algum momento todo mundo já fez isso, e o grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos sair, sabe? Nós não conseguimos sair desse estado. Isso é extremamente destrutivo, e eu vou explicar, sabe? Anestesiar a dor é uma maneira de você... É uma maneira, né, de você lidar com a dor. Óbvio que é uma maneira de você lidar com a dor. Tô só enchendo o saco de vocês. Porque a anestesiar a dor é quando você vive com a apatia de não sentir mais nada, sabe? Você elimina esse sentimento da dor, você ameniza, na verdade, porque ele continua lá. Só que com isso você também ameniza os sentimentos bons, digamos assim. Você ameniza a felicidade, você ameniza as suas vitórias, sabe? Você não comemora mais suas vitórias, você passa apenas a desabafar que nada deu tão errado quanto você imaginou. E assim a gente vai seguindo a vida de uma maneira apática, nos protegendo, mas nos protegendo de quem? Se nós estamos nos atacando quando fazemos isso. E eu vou explicar um pouco a origem de como eu entrei nessa, sabe? De como eu acabei passando longos períodos nesse estado e ainda tô me recuperando, e assim vai ficar ainda mais claro o que quer dizer anestesiar a dor. Assim, eu vou pegar bons minutos desse podcast para focar somente nessa explicação, porque eu sei que ainda tá muito raso, sabe? Tá muito raso. Vamos nos aprofundar mais sobre isso. Então, isso começou em mim num período muito crítico da minha vida. Assim, num período muito desgraçado, sabe? Num período que as coisas começaram a perder o sentido, que, sabe, começaram a se fechar mesmo, que foi justamente quando eu terminei a escola, sabe? Eu terminei os estudos ali, tudo mais, só que eu terminei de uma maneira muito conturbada, muito traumática, e me deixou, sabe? Me deixou traumas até hoje, me deixou uma herança maldita. Foi o que me deixou. E foi muito conturbado esse período de terminar, porque eu não terminei da maneira convencional, foi um sofrimento absurdo, assim, por várias circunstâncias. Eu
eu tive problemas, mas não problemas que todo mundo tem, não. Isso seria muito fácil, mas problemas muito específicos, assim, daria acho que uma série inteira só falando de como foi todo esse período. Mas enfim, enquanto você está na escola, tá tudo certo, sabe? Enquanto você tá na escola ali, você tá tirando notas boas e tudo mais, a sua vida tem um certo sentido e você se dá o direito de viver, sabe? Você faz ali, você faz tudo que tem que fazer na escola, faz metade, sei lá, faz só um pouquinho, mas quando você chega em casa, você chega com a sensação de dever cumprido. Isso vai durante os anos, assim, lá no começo, né, no jardim de infância, e depois, quando você já entra ali na 5ª série, na 6ª série, 8ª série, sei lá se existe 9ª série, 9º ano, não faço ideia de como tá isso hoje. E depois tem aquela coisa, né, o 1º grau, 2º grau, 3º grau, 1º ano, 2º ano, 3º ano, e foi justamente ali que as coisas ali começaram a dar uma tremida pra mim, sabe? Eu sempre fui o melhor da sala em todos esses anos, sabe? Sempre fui o melhor, só que tinha uma coisa que eu faltava demais. Eu odiava a escola, odiava as pessoas, odiava tudo que ela significava, mas eu sempre tirava notas boas, era muito fácil pra mim, então por isso que eu me permitia faltar. Só que ali o negócio começou a engrossar, problemas aqui começaram a aparecer, né? E quando eu digo aqui, pra quem só tá ouvindo, é óbvio que eu tô falando dessa coisa que fica em cima do nosso pescoço. E nisso muitas coisas foram acontecendo, assim, eu acabei perdendo uma vaga no 1º ano, depois eu tentei novamente, aí foi uma sacanagem absurda, eu já tive que desistir logo no começo, e aí pela 3ª vez eu tentei em outra escola, uma escola bem melhor e tudo mais, e ali eu acabei desistindo também. No fim das contas, eu terminei a escola pelo Enseja, vejam só, pelo grande Enseja, saudoso Enseja, que você termina os 3 anos em uma mísera prova, e uma prova muito fácil. Só que aí depois que vem o problema, porque a partir do momento que você conclui esse ciclo, você é jogado no mundo, digamos assim. Você é jogado ali, acabou o tutorial, sabe? Você tá jogando Pokémon, tudo, e você tá livre pra finalmente explorar, sair da cidadezinha inicial e explorar e pegar os Pokémons e entrar nessas aventuras. E geralmente você não tá preparado, porque a vida ela não é gradual que nem Pokémon, sabe? Ali nos primeiros matinhos não tem, sei lá, um Rattata level 3, um Oddish level 2, assim que você sai, você vai encontrar logo, sei lá, um Mewtwo ali, level 100, sei lá, sabe? E é assim que vai ser a vida, não é gradual, vai ser um maldito randomizer, sabe? Pokémon randomizer e a sua vida é um Nuzlocke, sabe? Você morreu, não tem volta, não tem centro Pokémon. Vocês entenderam onde a analogia termina? E justamente aí que minha vida saiu fora dos trilhos, porque eu perdi muito do significado que eu tinha, sabe? Porque, de novo, quando eu ia pra escola, eu ia lá e voltava com a sensação de dever cumprido. E tendo meu dever cumprido, eu podia me dar ao luxo de simplesmente viver, sabe? Viver, de fazer as coisas que eu queria fazer as coisas que eu gosto de fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque eu assumi um compromisso que eu acho que vai me fazer bem. É assim que a gente vive. Só que nesse momento onde não tinha mais nada, sabe? Não tinha nada de concreto. E a minha cabeça tava muito mal, sabe? Foram ali uns 3, 4, 5 anos onde tudo se arruinou aqui. Foi uma avalanche, sabe? Eu fui começando a tomar noção de alguns problemas e não foi fácil. Desencadearam coisas que vocês não fazem a menor ideia. E nem eu, sabe? Nem eu tô tentando fazer a ideia, mas eu não sei, sabe? Se eu soubesse, seria um pouquinho mais fácil, mas enfim. E esse desencadeamento, esse destrilhamento, me levou a tomar uma decisão. E ela foi a mais natural possível, que foi basicamente um selo que eu pus em mim, uma restrição que eu me coloquei, um cadeado em alguns sentimentos, que foi: eu tomei uma decisão de que enquanto eu não tivesse
alguma coisa, sabe? Algum trabalho, algum sonho, algum projeto, algum estudo. Enquanto eu não tivesse algo concreto para fazer, eu não poderia me deixar ser feliz. Eu não poderia me deixar estar feliz. Porque não existe essa coisa de ser feliz, não é mesmo? Todo mundo já tá cansado de saber que que a felicidade, né, é um estado que a gente alcança algumas vezes e não algo constante. Então eu fiz isso, sabe? Eu falei, não, eu não posso estar feliz enquanto eu não tiver alguma coisa, justamente para evitar que a gente se acostumasse com essa calmaria, com essa inércia que seria a vida sem um rumo. E aí o tempo foi passando, as coisas foram piorando, o caldo foi engrossando, mas elas foram caminhando assim, bem conturbadamente. Só que aí foi, digamos que o primeiro passo para começar essa anestesia da dor. Porque quando você se priva da felicidade, de certa forma você também está colocando um escudo na tristeza. E pode parecer algo bom também, mas não é. Sim, deixar de sentir não é algo bom. Por isso que nós sentimos dor, sabe? Dor física, nós sentimos. Justamente pra gente saber que tem algo errado e pra gente conseguir tratar isso. Isso é básico, Mas enfim, então, quando eu tava nesse estado, teve várias coisas, assim, várias tentativas ali que não deram certo. E aí eu fui me afastando, sabe? Fui me afastando de mim mesmo. E só que aí, depois de teve vários processos nesse meio, que algum dia talvez eu entre em detalhamento, sabe? Trabalhos, estudo e tudo mais. Mas, enfim, depois de um tempo, eu comecei esse canal, né? Tipo, a história se funde até com a história desse canal, desse podcast, que foi onde eu achei pra mim descarregar minhas energias. Foi a válvula de escape. E eu pensei muito antes de fazer isso, antes de dar o pontapé inicial. E aqui foi algo que eu consegui, algo concreto, algo que a gente está construindo. Então agora seria a hora de finalmente, né, tirar essa coisa da cabeça, sabe? Tirar esse cadeado, de abrir a chave, os sentimentos voltarem e voltar a viver plenamente, assim, viver plenamente em fazer as coisas que eu posso fazer, que eu quero fazer, e sofrer as consequências de tudo isso da maneira mais sensitiva possível, assim, sentir a flor da pele, tudo, lado bom, lado ruim, é isso que eu quero. Só que aí que está, chegou um momento que não importava o que eu fizesse, não importava a coisa que eu conquistasse, assim, não importava a coisa que eu tentasse. Porque eu tentei, de novo, muitas coisas, assim, relacionadas nas possibilidades, eu tentei muitas. Só que todas as tentativas, elas acabavam fracassando, justamente porque eu nunca conseguia voltar de lá, de onde eu tinha ido, com a sensação de dever cumprido. Eu nunca conseguia, eu sempre, sei lá, eu exigia algo que eu não poderia alcançar, eu exigia algo que eu jamais iria fazer, porque tudo que eu fazia eu sempre queria fazer mais, eu sempre achava que eu tinha feito de menos, e essa sensação ia tomando conta do pensamento e não existia mais nada racional que não concordasse com esse lado emocional e destrutivo, entendeu? Então, isso, basicamente, o que significava isso? É que eu ainda não tinha conseguido tirar esse selo que estava prendendo as emoções. Eu não estava me dando o direito de estar feliz em vários momentos onde eu poderia, sabe? Eu fazia, mesmo fazendo tudo que eu devia fazer, a minha cabeça não computava o que eu estava fazendo, entendeu? Então, mesmo quando eu fiz um podcast que era a idealização do começo de um sonho mesmo, de um sonho genuinamente, era a primeira vez que eu tava tentando algo que eu gostava e gostava demais, e gosto demais, né? Não me leve a mal, tô falando do passado, mas estamos no presente, e no futuro também irei continuar gostando. Só que mesmo assim, a cabeça não conseguia computar. E aí que eu fui notando várias outras coisas que me levaram a ver
que o que eu estava fazendo era meramente anestesiar a dor. Porque eu não estava feliz comigo mesmo, assim. Eu me afastei muito de mim, eu me machuquei muito de mim, que eu fui sumindo. E o que tomou a forma era uma mera casca que estava aqui. Entendeu? Então, a essência, digamos assim, sei lá, a humanidade do Dark Souls, se podemos traçar esse paralelo, tinha saído, sabe? Eu estava sem elo e ainda não recuperei completamente. E era um sentimento assim, porque devagarzinho, se foi consumindo, assim, deixar de sentir certas emoções, foi me afetando muito. E eu me vi ali num canto, nesse tempo, onde eu não conseguia nem me encontrar, não conseguia nem me falar comigo, sabe? Eu estava vivendo numa outra perspectiva, não estava em primeira pessoa, sabe? Era como se eu estivesse vivendo em terceira pessoa. Era um negócio terrível. Só que eu fui percebendo que eu fui deixando de consumir as coisas que me faziam bem, sabe? Eu fui deixando de escutar as músicas que eu gostava, fui deixando de assistir filmes que eu gostava também, eu fui deixando de consumir mangás e animes que fazem parte da minha vida e são as coisas que mais me trazem inspiração para seguir em frente. Eu estava negando a mim mesmo por todo esse tempo. E o que isso quer dizer na prática, digamos assim? Na prática isso quer dizer a apatia. Você simplesmente fica apático, porque de novo, você não comemora, mas você também não vai lamentar tanto uma derrota ou comemorar a vitória. Você vai desabafar porque aquilo passou, mesmo você vencendo, não. Mas você vai seguir pela inércia. E cada vez que você faz isso, as coisas vão perdendo o sentido, sabe? Vão perdendo demais o sentido. E ela trava a sua mente. Você perde a sua criatividade, você perde os seus sonhos e você perde a capacidade de seguir em frente, porque as coisas vão parecer estagnadas, vão parecer que estão tudo no mesmo lugar, mas o tempo passa e nós estamos fadados a passar também com ele. Nós caminhamos juntos, mesmo a gente percebendo ou não, querendo ou não, o tempo vai passar. Nós temos o nosso próprio tempo, mas uma hora precisamos acordar. E quando você está anestesiado dessa dor, quando você está nesse estado, você simplesmente está se movendo pela inércia. Você está parado, enquanto anda num trem, digamos assim, num trem que não vai parar tão cedo. A gente não sabe o rumo, a gente não sabe as estações, mas ele continua andando e nós somos meros passageiros, mas devemos caminhar, devemos seguir em frente. Só que fica muito difícil quando anestesiamos a dor. E foi isso que eu acabei fazendo, assim, em determinado momento. Por anos e anos e anos eu estava nessa anestesia. Eu só vivia tentando não desagradar os outros, sabe? Eu vivia apenas tentando não arranjar problemas, não queria arranjar compromissos, eu não queria interferir e nem impactar a vida de ninguém. Eu não sabia se eu tinha o direito de fazer alguma coisa, sabe? Porque eu fui me negando tantas coisas, fui me negando tantas emoções, eu fui me negando tantas peculiaridades, eu não sei, que de novo, eu me neguei e eu precisei, chegou um certo ponto que eu precisei fazer as pazes comigo de alguma forma, porque a situação estava muito ruim, porque, de novo, existe a depressão, existe a ansiedade e muitos outros problemas, e cada um sabe, ou tenta saber, né, o que tem. E isso é uma luta muito dura, onde a gente está sendo golpeado o tempo todo, só que tem dias que nós conseguimos ganhar, sabe? Tem horas que a gente consegue ganhar um round, consegue ganhar outro, tem dias que a gente vai perder também, sabe? Esses dias acontecem e é normal,
Só que o que não é normal é a gente não ir pra luta, ou pior, a gente ir pra luta e a gente bater na gente mesmo, que isso também faz parte da anestesia. E vocês sabem o que eu estou querendo dizer. E isso é horrível, sabe? Tipo, já não chega essas coisas batendo na gente, a gente ainda vai lá e bate em nós mesmos. E é isso que eu sentia, sabe? Eu sentia que eu tava sendo muito mal comigo. Eu fiz tantas e tantas coisas, cada vez estava me afastando. E foi culminando em algo horrível, porque eu já não conseguia mais nem chorar, sabe? Eu não conseguia ter motivos, eu não conseguia ter a vontade pra chorar, porque motivos eu tinha, sabe? Eu tinha motivos plausíveis, eu até queria, mas eu não conseguia, não saía nada, não importasse quão horrível eu estivesse, eu estava com a mesma cara, do melhor dia daquela semana, entendeu? Eu estava com a mesma cara do dia mais feliz daquele mês, porque eu não sentia, tudo pra mim os acontecimentos eram apenas um apesar de tal coisa, eu continuo aqui, apesar de tal coisa, eu continuo ali. As coisas foram perdendo sentido e a anestesia só foi ficando mais forte, e cada vez, sabe, cada vez que a dose aumentava, mais iria demorar para acordar. Porque esse é o objetivo da anestesia. Agora vamos falar um pouco da anestesia de fato, que eu estou usando tanto nessa analogia. A anestesia serve para apagar a gente, ou então para apagar uma parte do nosso corpo, justamente para a gente não sentir uma cirurgia. E essa cirurgia vai nos fazer bem, e é justamente ao fim dela, quando nós tivermos consertado aquele machucado ou procedimento ali que estava nos fazendo mal, seja lá o que for que vocês quiserem imaginar, tá valendo. E ao fim disso, a anestesia acaba e a gente pode caminhar novamente, a gente pode andar novamente. Só que um dos grandes perigos da anestesia, e principalmente, né, da anestesia geral, é que justamente tem o risco de nós não acordarmos novamente. E nessa analogia também, sabe? Dependendo da dose, dependendo do momento, dependendo da ocasião, se entrarmos nessa, a gente pode acabar não conseguindo sair, pode acabar demorando demais, porque as coisas, nosso tato vai se perdendo e pouco a pouco aquilo vai nos consumindo até não sobrar nada. Para vocês terem ideia, até o meu nome nesses tempos acabou ficando estranho, sabe? Tipo, ouvir alguém falar Paulo, pra mim era algo esquisito, porque eu sentia que eu já tinha me afastado tanto que eu já nem sabia se aquilo tinha algum valor, se estava referindo a mim mesmo ou a outra pessoa. E agora, né, eu estou no processo, as coisas estão se normalizando novamente, mas eu ainda estou explicando para vocês, né, esse conceito que eu achei que seria interessante chamar de anestesia da dor. E assim, foi horrível, e eu só percebi mesmo recentemente, assim, por isso que eu tive a ideia de fazer essa pergunta, esse questionamento, sem grandes ambições de chegar a alguma resposta, porque é duro, e eu sei que muitas pessoas passam por isso, e justamente por isso eu achei que dar aqui o meu relato de tudo isso possa ajudar alguém de alguma forma a perceber ou a ter uma nova ideia de como sair desse estado. Então, voltando ali um pouco àquela analogia que eu fiz da anestesia real, né, e do ferimento que você faz enquanto passa por anestesia, eu acredito
Eu acredito mesmo que tem horas que seja necessário a gente anestesiar a dor. Sim, nós não somos seres indestrutíveis e perfeitos, não. Vão ter quedas, e tem quedas que nós precisamos sentir, mas às vezes vão ter alguns ferimentos que a gente vai precisar dar um tempo, sabe? A gente vai precisar dar uma afastada da gente até que as coisas voltem, e só que a gente tem que ter esse compromisso de voltar. A gente tem que ter esse compromisso depois de pegar as nossas vontades para seguir em frente, assim que aquilo tiver cicatrizado, seja lá o que for, seja lá o problema que for. Mas às vezes a gente precisa mesmo, sim, fazer um pouco disso, mas é necessário a gente sentir, é necessário a gente estar lá. Por pior que pareça você viver sem essa anestesia, você viver com outra mentalidade, é mais sofrível, sim. A gente vai sentir mais dor, com certeza. Mas só assim existe um caminho para um dia, talvez, a gente alcançar a felicidade, a gente alcançar esse estado mais facilmente, ele estar ali sorrindo para nós mais vezes, entendeu? Pra gente chegar nesse estado, a gente precisa sentir, porque nós não vamos sentir anestesiados, nós não vamos ver, nós não vamos sentir, nós não vamos ter o tato para perceber tal coisa, e muitas coisas passam de novo. A gente pode ficar parado o tanto que for, as coisas vão passar, as coisas continuam correndo, o tempo continua a andar, não importa a nossa percepção. E aí eu volto a pergunta para vocês. O que é melhor? A gente anestesiar a dor ou a gente viver intensamente ela? Eu acho que fica clara a minha resposta e ficou clara a minha escolha. Eu escolhi viver, eu escolhi sentir, eu escolhi o carpe diem. Sim, eu escolhi viver o momento, viver todos esses momentos. E foi também um processo muito trabalhoso, assim, não é da noite pro dia. E isso só para tomar decisão. Imagina o processo mesmo de voltar a ser quem a gente já foi. E na verdade, esse a gente já foi é impossível de alcançar, porque o que realmente vai acontecer é que a gente vai ser alguém novo, vai ser algo novo, vai sair algo novo disso, porque a gente não pode retornar ao passado, por mais que nós tentamos. No passado ele não volta. Só que a partir do momento que nós temos toda essa experiência e nós temos essa sede de buscar aquilo que nós fomos, de buscar o seu ideal de você mesmo, nesse caminho vai surgir alguma coisa bem mais poderosa, sabe? Vai surgir algo novo mesmo, e essa coisa nova ninguém pode prever. Só que uma coisa eu sei, ela é necessária pra gente continuar e pra gente ir cada vez mais longe. Então é por isso que eu busco tanto isso. E assim, o processo que eu tive para viver de forma natural, digamos assim, para viver a dor, para sentir tudo que vier, sabe? Tudo que vier eu vou sentir, isso eu tenho certeza. Eu comecei pesquisando muita coisa, assim, que tem esse lado introspectivo que voltou a ser forte, mesmo nesses momentos de crise, mesmo nesse momento anestesiado, eu ainda tinha ali um faixa de esperança, que era essa introspecção. E eu fui buscando muitas coisas, e uma coisa foi levando a outra, e até que um dia eu acabei num processo de fazer um teste neuropsicológico, que é um procedimento assim, muito interessante mesmo. Eu recomendo a todos vocês pesquisarem sobre isso, e foi isso que acabou desencadeando essa ideia de voltar a ser aquilo que eu era, assim, de voltar nessa busca de ser eu, não aquele cara, mas sim de ser eu mesmo. E porque foi no momento mais crítico, eu diria, e foi o que a chave que abriu esse cadeado para mim começar a voltar. E ali o processo foram 2 meses, se eu não me engano, e eu ainda não obtive resultado, mas como eu digo para vocês, a jornada é realmente muito mais importante que o resultado, porque a jornada foi o que me fez voltar a sentir, sabe? Simplesmente a jornada fez isso, e o resultado é óbvio, que vai me ajudar muito mais, assim,
a seguir em frente, a saber aonde é que eu vou seguir, sabe? A saber qual caminho eu devo escolher, quais atitudes eu devo tomar, mas não é meramente só o resultado, porque teve essa jornada que foi magnífica, que me ajudou demais. Então, um dia, assim, mais pra frente, eu espero também fazer um vídeo ou um podcast para vocês contando como foi esse processo, que eu tenho certeza que vai ser algo muito bom, algo muito bacana. Mas, continuando, e aí eu tive essa ideia de voltar a viver, de voltar a ser eu, e agora eu tô nesse processo de voltar, porque só de tomar essa decisão eu já consegui voltar a fazer muita coisa que eu não fazia mais, a voltar a ficar feliz por coisas que eu não ligava mais. E eu senti felicidade até em conseguir por um momento voltar a chorar, voltar a ficar triste. Assim, é coisa de maluco, mas enquanto o meu lado emocional ali tava se debulhando em lágrimas, o lado irracional tava ali com um não tão bonito sorriso, falando, finalmente, eu tô livre, eu posso sorrir novamente, assim, eu posso chorar novamente, eu posso viver novamente. E foi um lapso. Depois, quando a gente enxuga nossas calma aí, nossas lágrimas, depois quando nós enxugamos nossas lágrimas, a gente pode enxergar melhor, a gente pode enxergar um futuro. E foi isso que eu vi. E é isso que eu tô vivenciando e compartilhando pra vocês. Eu voltei a ouvir as músicas que eu gostava, e não só isso, a explorar toda uma biblioteca. Eu voltei a conseguir assistir animes novamente, que é o que me dá tanta alegria, que me dá tanta inspiração pra seguir em frente. Eu voltei a ler, eu voltei a pesquisar, eu voltei a existir. E fazia muito tempo que eu não existia, e a minha bateria foi se recarregando novamente. E se antes ela estava viciada, agora ela tá muito boa. Ela tá que nem aquele celular novo que você compra e na primeira semana o bichinho não descarrega de jeito nenhum, sabe? Eu ainda tô, nesse momento eu tô aproveitando isso pra dar esses passos e seguir em frente. E de fato, a apatia foi embora, e agora tudo que eu tenho é algo extremamente caótico, que é a minha mente. Ela é caótica, eu tenho noção disso, e esse foi um dos motivos que eu anestesiei por primeira instância, digamos assim. Foi um dos motivos, foi justamente essa coisa, sabe, esses altos e baixos que eram picos muito inconsistentes, assim. Essa inconsistência me matava. Só que agora eu vejo que essa inconsistência faz parte de mim, faz parte da minha essência. Eu sou alguém muito intenso. Eu sou muito intenso em qualquer coisa que eu for fazer, em qualquer coisa que eu vivenciar, vai ser intenso. Então é natural que uma hora esteja extremamente feliz, outra hora esteja extremamente triste, e uma hora esteja com muita raiva, com muito ódio, e outra hora eu esteja espalhando esperança e amor. Eu só tenho que encontrar um equilíbrio em tudo isso. E aí que a gente dá os nossos pulos, né? A gente procura ajuda profissional, a gente procura inspirações, a gente procura estudar para saber o que podemos fazer, o que não podemos fazer, a gente procura observar as coisas que são destrutivas e as coisas que são positivas, pra gente achar o equilíbrio, pra gente achar um ritmo no nosso caminhar nessa jornada da vida, pra gente não se cansar correndo muito e pra gente não estagnar andando muito devagar. E acho que por mais que esse caminho seja bem mais sofrido, tudo que podemos fazer
pra gente genuinamente acalmar a nossa dor, pra gente sentir menos dores, pra gente chegar num lugar mais confortável. A gente tem que passar por isso, não tem escapatória. E finalmente eu consegui tirar aquele bloqueio que eu falei pra vocês lá no comecinho, né? Aquele bloqueio de nunca saber quando o meu dever estava cumprido e quando eu podia finalmente focar em coisas que eu gosto, assim, focar em coisas pra mim, fazer coisas simplesmente porque eu quero, sem nenhuma outra motivação, porque nós precisamos disso. É isso que nos constitui, a gente demonstrar interesse nessas coisas. E por tanto tempo anestesiado, isso perdeu sentido pra mim, e agora tá sendo difícil até, mas eu tô conseguindo de pouquinho em pouquinho voltar a ter um interesse próprio, porque foi isso que me matou, sabe? A anestesia que eu fiz por tantos anos foi o que me tirou todo o prazer de existir, o prazer de fazer muitas coisas. Eu fui, sabe, reduzindo até nada mais me dá nenhum tipo de satisfação, sabe? Nada mais me dá nem um pouquinho de alegria, de felicidade, de vontade. A anestesia me drenou tudo isso, sabe? Esse período só serviu pra drenar tudo isso, sabe? Foi drenando tudo mesmo. E chega num ponto que simplesmente acordava e falava: e agora? E agora? Eu me pegava nesse tempo, sabe? Nesse período anestesiado, me pegava somente fazendo o mínimo. Era isso. Minha vida era isso. Eu fazia o mínimo do que eu precisava fazer, do que eu colocava como as coisas mais importantes de todas, né? Como, por exemplo, editar o podcast, editar algum post ali, fazer os afazeres que a vida nos cobra. Mas era só isso. Tipo, eu fazia lá um monte de coisa, ia pra fora, ia pra dentro, tinha que fazer coisas, eu fazia, só que era sempre o mínimo do mínimo. E no fim das contas, quando eu não tinha de fato algo pra fazer, eu não fazia nada, porque eu não conseguia arrumar algo pra fazer, eu não conseguia arrumar a vontade de fazer coisas que me faziam bem. Eu me afastei de tudo que me fazia bem. E quando você se afasta do bem, a ausência do bem não é algo legal. A simples ausência, não é nem você entrar em algo mal, não. Você simplesmente se afastar do bem e do seu bem é algo... são literalmente as trevas que você pode encontrar. E isso me drenou, sabe? Me drenou toda essa energia que eu tinha de simplesmente explorar. Sabe, eu sempre fui um cara muito, muito curioso, que sempre gostou de pesquisar, sempre gostou de se envolver com certas coisas, de descobrir novas coisas, de vivenciar novas experiências, assim. Eu nunca me prendi ao trend, eu nunca me prendi ao que está na moda, ao que está em evidência no momento. Eu sempre gostei muito de explorar tudo isso, porque só assim eu ia ter experiências que iriam me fazer bem. Só que isso foi drenado. Eu comecei a fazer só coisas que eu tinha que fazer, mas eu neguei todas as que eu podia. E isso me fez mal. Isso me deixou pra baixo demais. Isso drenou a minha criatividade. Isso rendeu vários bloqueios, juntamente com os traumas que eu havia passando, assim. Foi um período horrível e ainda é horrível, mas estamos vivendo, isso que importa. A anestesia, ela por mais que ela prive a gente da dor, por mais que ela seque todas as lágrimas que poderiam sair, ela consegue ser mais cruel que a maior melancolia que a gente pode passar. Pois esse relato que eu contei pra vocês foi verdade, que num determinado momento eu estava chorando muito mesmo. Enquanto eu estava chorando, eu tive essa realização de que, mesmo muito triste, eu estava feliz por finalmente conseguir estar triste novamente. É um caminho muito louco, é um caminho muito
dramático, mas é um caminho que foi real, que é real, e está sendo real, e eu tenho certeza que é real. Não é cruzeiro, não é dólar, é real. E a realidade é coisa de louco, isso eu garanto. Então, não existe nada como a gente sentir não só a dor, mas como tudo, da maneira que a nossa mente nos dá. E sim, e somente assim a gente pode procurar ajuda, a gente pode almejar um dia melhorar, e é o que eu tô tentando, e um dia eu ainda tenho esperança que eu vou conseguir, e eu tenho esperança que vocês, todos vocês que estão escutando agora, vocês que estão me vendo, eu tenho certeza que um dia vocês vão conseguir também. E eu espero, espero, e é que eu mais desejo é que todo mundo aqui fique bem alguma hora e possamos olhar com muito carinho por todo esse processo que nós passamos. E não só vocês, né, que estão escutando, não sou tão egoísta assim. Eu desejo mesmo que todas as pessoas encontrem a sua paz, que todas as pessoas encontrem o seu caminho, que eu fico bem vendo as pessoas genuinamente bem. Acho que é um combustível natural pra gente, né? E eu também agradeço a todos vocês por terem ouvido mais um desabafo, e espero de coração que isso possa ajudá-los de alguma maneira. Então, muito obrigado, amigos, e até a próxima.